A memória de programa é sem dúvida uma das partes mais importantes para quem deseja programar um microcontrolador. Afinal, é nela que vai ficar todo o código criado. Eu sou Alexandro Lima e você está no canal ALT. Hoje vamos conhecer a Programming Memory, a memória de programa. Esse é o diagrama bloco do microcontrolador PIC16F84A. Vai ser baseado nesse diagrama bloco que vamos estar descrevendo nessa aula em aulas futuras, onde eu pretendo estar descrevendo cada bloco desse diagrama. O foco da nossa aula é a memória flash, então vamos entender um pouco sobre ela. É uma memória de 14 bits. Ela possui 1024 posições, do endereço 0 ao endereço 3FF. Possui um vetor de reset no endereço 0, que significa esse vetor de reset. O microcontrolador existe várias formas de ser resetado, e toda vez que houver esse reset é para esse vetor ou para esse endereço que o nosso código vai. Ele possui um vetor de interrupção no endereço 4. O datasheet determina que as subrotinas relacionadas às interrupções seja escrita a partir desse endereço. Possui um ciclo de escrita e apagamento de 10.000 vezes, segundo o próprio datasheet. Está ligado ao Program Counter no barramento de 13 bits, como podemos estar vendo ali. O Program Counter é um contador de programa, então, como ele é de 13 bits, ele pode estar endereçando dentro da memória de programa até 8.192 posições. Como esse microcontrolador só tem de 0 a 1023 posições, então ele dá e sobra. Existe também uma memória auxiliar a essa memória de programa, chamada de pilha stick. Está no mesmo barramento do Program Counter e ela está ligada diretamente à memória de programa para salvar endereço. Como é esse salvamento? Existem duas formas do microcontrolador estar usando essa memória. Em chamada de subrotina utilizando a função, o código call, mais claro para quem programa em assembly, e através de interrupções. Então, toda vez que houver uma chamada de subrotina usando o comando call, ou quando houver uma interrupção, o que o microcontrolador faz? Ele para a sua execução na linha, vai para essa subrotina ou para o vetor de interrupção, se caso for uma interrupção, executa o que tem que executar e depois ele tem que retornar. Como é que ele poderia fazer isso se não salvasse o endereço? Então, a utilidade dessa memória stick ela é muito importante, porque antes que ele faça essa execução, primeiro ele salva o endereço de onde saiu, onde foi chamado, ou onde houve a interrupção. Primeiro ele salva o endereço lá na pilha, vai para o vetor de interrupção, se caso for uma interrupção, executa o que tem que executar, pega novamente o endereço que foi salvo lá na pilha e retorna de onde parou. Então, essa é a finalidade dessa memória. Ela está diretamente ligada à nossa memória de programa através desse barramento de 13 bits, já que o Program Counter, o PC, ele também é de 13 bits. É só para endereçamento, só para pegar os endereços de saltos e de interrupções. Agora vamos ver como os opcódigos em assembly se comportam dentro dessa memória. Esse microcontrolador ele possui 35 instruções em assembly. Ele possui instruções para byte, para bit, para literal e também instruções de salto. E cada um desses tipos de instruções ele se comporta de maneira diferente dentro dos 14 bits de nossa memória de programa. Esse F ele representa um endereço na nossa memória RAM, onde ficam os registradores. Ele usa 7 bits para endereçar, tanto na instrução de byte como na instrução para bit. Por que 7 bits de endereçamento? Isso dá um total de 128. A nossa memória RAM, onde ficam os registradores
de funções especiais e de propósito geral possui dois bancos, o banco 0 e o banco 1, pelo menos nesse PIC. E cada banco possui 128 posições. Então, é por isso que é utilizado 7 bits para endereçamento. Você pode estar endereçando cada registrador em bancos diferentes. Ele usa esses 7 bits e para endereçar o banco ele usa um outro registrador que vamos ver em aulas futuras também, que é um registrador muito importante, o registrador status. Nesse PIC ele usa apenas um bit do status, como vamos ver, para estar endereçando o banco 0 ou o banco 1. Porém, outros microcontroladores usam mais bits do registrador status para estar endereçando. Mas o processo é basicamente o mesmo. Usa-se no opcode 7 bits para estar localizando o endereço no banco, né? E usa o registrador status para estar definindo qual banco o microcontrolador vai. Esse W ele é um registrador também chamado de acumulador. É um registrador, praticamente o registrador mais importante do microcontrolador, já que não existe uma instrução de registrador para outro registrador. Primeiro manda-se a informação para o registrador W, o acumulador, e desse acumulador é jogado para o registrador de destino. Então esse registrador ele trabalha o tempo inteiro dentro do microcontrolador. Ele não está na memória RAM, ele está no core, ou seja, no núcleo central do microcontrolador, e fica próximo da ULA, unidade lógica e aritmética. É por isso que é chamado de work, trabalho. Esse B ele representa o bit. Na instrução de bit se utiliza esse espaço de praticamente 3 bits, já que cada registrador ele possui 8 bits na memória RAM. Cada registrador tem 8 bits nesse microcontrolador. Então ele usa 3 bits para poder estar endereçando cada bit do registrador correspondente. E para localizar o registrador, como foi visto, se utiliza 7 bits para endereçamento. Endereça-se com 7 bits e para localizar o bit específico do registrador utiliza-se 3 bits. Essa nomenclatura K significa que é uma literal, também pode ser uma constante ou um label, ou também um rótulo. Na instrução de literal se usa-se 8 bits, do bit 0 ao bit 7, para estar armazenando. O que seria uma literal? Literal nada mais que um valor numérico para ser armazenado dentro de um registrador. Como é de 8 bits, você pode estar armazenando de 0 até 255, totalizando 256. Já na instrução de salto é utilizado 11 bits para poder estar criando rótulos. E aí na instrução goto ou call, aí o microcontrolador vai procurar esse rótulo ou label dentro do código. O X ele é para simbolizar que não tem muita importância, ele pode ser um 0 ou pode ser um 1. Temos o D, que é de destino. Nas instruções para byte só há 2 destinos possíveis. Ou ele vai para o registrador acumulador, o nosso registrador W, ou ele vai para um registrador que vai ser endereçado através do F, como foi visto, que se utiliza de 7 bits. Então, se for 0, ele vai para o registrador work, o W, também chamado acumulador, e se for 1, ele vai utilizar o endereço, que é o F, como foi visto. Temos o PC, o Program Counter, que é o nosso contador de programa, que é de 13 bits, para estar endereçando dentro da memória de programa. E temos ainda esses 2 bits de sinalização. Essa sinalização ela fica num registrador status, como vamos ver em aulas futuras. Por isso que eu estou dizendo que esse registrador status ele é muito importante. Além de servir para endereçar o banco na memória RAM, ele tem vários outros bits de sinalização. Ele também é ligado à unidade lógica e aritmética. Ele tem esse bit chamado de timeout bit, que é ligado ao watchdog time. Vamos ver em aulas futuras. É um circuito anti-travamento. Se você habilitar ele e ele houver um estouro, não for resetado, ele sinaliza através desse bit. E o pau down bit
é um outro bit de sinalização para sinalizar quando se utiliza uma instrução chamada sleep, que é para colocar o microcontrolador em standby. Esse R é para simbolizar que esses 2 bits é de apenas leitura. Você não pode escrever nesses 2 bits, apenas ler. Já os outros bits, como podemos ver ali, ele pode ser de leitura ou escrita. Vamos a um pequeno exemplo para poder estar entendendo como o código funciona dentro da memória de programa. Quando começa esses 2 bits, o bit 13 e o bit 12 for 00, ele representa uma instrução para byte do tipo 1. Os 4 bits seguintes, ele é o opcode referente a essa família. Isso quer dizer que é possível, dentro dessa família, ter 16 tipos de instruções diferentes, já que é de 4 bits. O bit 7 é o bit de destino. Como vimos, a instrução de byte só há 2 possibilidades de destino: ou vai para o registrador W, o acumulador, ou vai para um registrador utilizando os endereços, ao qual esse F aí que está em verde é o endereçamento. Então é dessa forma que o opcode se comporta dentro da nossa memória de programa.